Pessoal, fazendo a resolução do PET complementar do terceiro bimestre, tá bom? Esse é o do segundo ano. Comentar aí as questões. Vamos lá, questão 1. Fala que duas escadas apoiadas no chão, cada uma pelo topo a um muro vertical. Então, escada, muro, ambas fazendo o mesmo ângulo com o chão. Então, observa que esse ângulo aqui é igual a esse, e tem um muro, né, que é perpendicular 90 graus. Com essas informações, fala o seguinte: sabe-se que a escada menor tem 5 metros e a maior 8 metros de comprimento. Então, quer dizer que esse lado aqui, nessa escada, mede 5 e essa aqui mede 8. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros de altura. 3 metros. Quer saber a altura do muro mais alto. Então, a gente quer saber essa medida aqui, x. Esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, que são quando os triângulos têm dois ângulos com a mesma medida. Então, eu posso falar que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles têm os lados proporcionais e vale a razão de semelhança. Vamos fazer aqui, então, quais que são os lados aqui que são equivalentes? Vamos fazer do triângulo pequeno para o triângulo grande, tá? Lembrando que é sempre na mesma ordem. Se você vai do triângulo pequeno para o grande, numa proporção, é do pequeno para o grande na segunda proporção. Então, eu tenho a escada do primeiro, que mede 5, sobre a medida da escada aqui, né, do segundo triângulo, 8. Isso é igual. Aí, o lado aqui que a gente quer é o muro, né, do x. Então, o muro do triângulo pequeno, sempre na mesma ordem. 3 sobre o triângulo grande, x. Fez isso aqui, multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 8, 24. Então, a gente tem que x é igual a 24 dividido por 5, 4,8. Se não me engano, no PET, essa questão aí é a letra B, parece, no gabarito. Tá? Só acompanhar lá. Questão 2, de novo, de semelhança de triângulos. Fala assim: na figura, os triângulos ABC e XYZ possuem dois pares de ângulos iguais. Então, de novo, caso ângulo-ângulo de semelhança. Aqui ficou meio fora de foco, mas tudo bem. Fala assim: a medida do segmento XZ em centímetros é. Então, a gente quer esse segmento aqui. Vou chamar ele de A. Não vou usar o X, né, que é o mais comum da gente usar, só porque já tem o X ali do vértice, tá? Então, um Azinho. Com um A meio feio, deixa eu fazer ele mais bonitinho aqui. Ficou mal. Tudo bem. Vamos lá. Então, a gente quer saber a medida. Vamos fazer de novo a nossa proporção, né? Só que a gente tem que identificar qual lado é proporcional a qual. Vou fazer aqui, ó, do triângulo verdinho pro rosa, para esse vermelhinho aqui, tá? No rosa, eu só tenho essa medida aqui, 6 centímetros. Ela está contrária a esse ângulo aqui de um tracinho, tá vendo? 6 centímetros. Quem que está contrário a esse ângulo de um tracinho no outro triângulo? 5. Então, o 5 é proporcional aqui com o 6. Tem que observar, tá? Qual lado com qual. Agora, o A, que é o que a gente quer descobrir. O A é o que está contrário aqui ao de dois tracinhos. Então, no outro triângulo, quem está contrário ao de dois tracinhos é o 8. Então, vai ficar 8 sobre A. Estou fazendo do verde para o vermelho, né? Sempre na mesma ordem. Chegou aqui, multiplicar cruzado. 5A é igual a 6 vezes 8, 48. Isso me dá A é igual a 48 sobre 5. Você poderia colocar a forma decimal, mas as alternativas lá, elas estão em fração. Então, tem aí 48 sobre 5, que se não me engano é a letra C, no gabarito aí do exercício. Tá bom? Questão 3. A constante de proporcionalidade entre dois triângulos é K igual a 5 terços. K igual a 5 terços. Vamos lembrar que K, constante de proporcionalidade, ela é dada quando a gente faz a divisão de lado com lado, né? E como a gente tem 5 sobre 3, quer dizer que na parte de cima eu estou considerando o lado maior, a figura maior, o triângulo, né? E na parte de baixo o menor. Porque eu tenho uma constante aí de proporção de uma fração com o numerador maior.
Fala o seguinte, se o triângulo maior tem área 75, qual a área do triângulo menor? O que a gente sabe com relação à área? Quando eu faço a razão entre as áreas, isso me dá o K, só que elevado ao quadrado. Na mesma ordem, só o K sozinho, é o maior em cima, o menor embaixo. Então, na hora de eu fazer relacionado às áreas, eu tenho que fazer a área maior em cima, a área menor embaixo. O exercício falou que o triângulo maior tem área 75. Então, vai ficar 75 sobre área 2 aqui, que é a minha área menor, né? Isso é igual a K ao quadrado. K ao quadrado, então, vai ser 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9. Você pega esses valores aqui do K, né? E eleva ao quadrado termo a termo. Feito isso, a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar 25 a 2 é igual 75 vezes 9 vai dar 675. 25 passa dividindo, a área 2, então, vai dar 27. 27, no caso, é a unidade, né? Centímetros quadrados. Se não me engano, é a letra A, no exercício lá no PET, mas não tenho certeza não. Anotei aqui, mas só conferir lá, tá bom? E a última questão, né? São apenas 4 questões, é bem tranquilo de fazer. Aí já é de trigonometria, fala assim: a figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento, com uma de suas extremidades fixadas no solo e outra fixada a uma distância de 0,8 metros do topo de um mastro de uma bandeira. Então, a gente tem esse cabo aqui de 10. Acho que tá dando para ver a figura aí, né? Tem aqui um pedacinho do mastro de uma bandeira que tem 0,8 e forma aqui um ângulo de 36 graus. Quer saber o comprimento total do mastro? Observa que o mastro todo, ele é daqui, né, até o solo. Só que o nosso triângulo, ele para aqui. E esse lado aqui a gente está chamando de X. Então, o comprimento todo vai ser a medida do X, que está aqui no triângulo, mais os 0,8 metros. Para calcular o X, a gente vai ver que isso aqui é um triângulo retângulo. Eu tenho, deixa eu mudar a cor aqui, o 10, que é a minha hipotenusa, contrário a 90 graus, e contrário aqui ao ângulo agudo, x vai ser cateto oposto. Então, a gente vai precisar usar uma razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa. E essa razão é quem? É o seno. Então, a gente vai ter seno de 36 graus é igual a cateto oposto, x, sobre hipotenusa, no exercício aí, 10. Ele te dá os valores, tá vendo? Ele fala assim, tá até com M aqui, mas tudo bem. Seno de 36 é 0,59. Então, vai ficar 0,59 igual a x sobre 10. Chegou aqui, multiplica cruzado. X é igual a 10 vezes 0,59 é 5,9. Só que aí você tem que ficar atento, porque essa não é a nossa resposta. 5,9 é o X, é esse pedacinho aqui. Quer saber o comprimento total do mastro. Então, o mastro é o 5,9, que é o X, mais aquele 0,8 que ficou sobrando lá em cima. Então, a nossa resposta vai ser 6,7 metros, ok? E não 5,9. Com isso, a gente tem aí, então, resolvida as questões do PET complementar.